Capítulo 15. Certo dia, Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vai, destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: Afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois, seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: Então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: Basta. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: Embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim. O Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: Vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: Sim, pequei. Desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor,
pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: Não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra de seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: Sei que pequei, mas, por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: Com certeza a ira deles já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse: Assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Depois, Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel.